Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.eternit.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Eternit e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje conosco o Sr. Paulo Andrade, CEO, Carissa Portela Cristal, CFO e DRI, e Saulo Martini, gerente de Controladoria, RI e Contabilidade. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Andrade, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção aqui na apresentação dos resultados do nosso quarto trimestre da Eternit no ano 2024. Queria começar na apresentação, porque vocês seguem junto comigo pelo slide número 3, falar um pouco do nosso negócio, que a gente tem muito orgulho da Eternit, é uma empresa com 85 anos, né, fazendo aniversário no ano de 2025, uma história muito bonita, né, sempre líder na área de material de construção, na parte de coberturas. A gente estima que hoje a gente tem em torno de 30% do mercado de coberturas de fibrocimento, né, que daria mais ou menos umas 65 mil toneladas por mês de produção de telhas. Temos muito orgulho de dizer que temos 1.800 colaboradores na companhia, espalhados em 7 estados diferentes, em 9 plantas industriais, vários escritórios de venda, inclusive temos um montante que não são funcionários CLT, mas de mais de 250 representantes comerciais que estão espalhados pelo Brasil inteiro também, e um portfólio super diversificado, né? Vocês veem no mapinha onde é que a gente está presente, né? Desde Manaus, uma fábrica de polipropileno que a gente tem, Ceará, né? Que na cidade de Caucaia, a fábrica mais nova da companhia, né? Que foi construída o ano passado, foi inaugurada em março desse ano, 2 plantas no estado de Goiás, né? A nossa mina na cidade de Minasul, de amianto, e uma fábrica em Goiânia, né, de coberturas. Temos a fábrica de Colombo, no Paraná, e temos as 2 unidades de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que seria a fábrica de Hortolândia, que é a Confibra, que a gente adquiriu há 2 anos e meio atrás, e a nossa planta na cidade de Atibaia, que a gente faz as telhas de concreto, né. E para fechar também o estado de Rio de Janeiro, a nossa planta de cobertura, e na Bahia, em Simões Filho, nossa fábrica de fibrocimento também. Tá? Estamos presentes praticamente no Brasil inteiro, somos de verdade um player nacional. Indo para o slide número 4, queria colocar alguns destaques para vocês da nossa operação em 2024. Né? É com grande orgulho que a gente inaugurou a fábrica de Caucaia, como eu disse para vocês, em março de 2024, uma fábrica que começou produzindo pouquinho, mas depois de 3, 4 meses atingiu já uma operação cheia de 6.500 toneladas por mês, né, com margens muito boas, um investimento muito bem feito realmente na região nordeste do Brasil. Também tivemos uma ampliação da nossa fábrica de Manaus, onde a gente faz fibra de polipropileno, né, tínhamos antigamente 1.000 toneladas de capacidade aproximada,
Estamos agora operando, podemos operar, na verdade, com 1.500 toneladas, né? Mais ou menos 1.000 toneladas a gente consome internamente, e o restante a gente vende no mercado para concorrentes nossos que fazem fibrocimento também. Também, durante 24, a gente deu muito foco na diversificação de novos produtos, especialmente em sistemas construtivos. A gente lançou uma nova linha de pisos, especialmente, né, que está fazendo muito sucesso nessa parte também de fibrocimento. E a notícia que não foi tão legal é que a gente acabou descontinuando a nossa linha de produtos fotovoltaicos, né? A gente insistiu, tentou achar soluções, né, para ter uma novidade fotovoltaica que tivesse atrelado com a nossa telha, não conseguimos. Partimos para um produto que a gente já dividiu com vocês em outros releases, né, que foi o LIF, que era uma folha de células fotovoltaicas, mas infelizmente, mesmo esse produto, que estava muito melhorado, ele não conseguiu ser competitivo versus os nossos amigos chineses, né, que trazem as placas convencionais fotovoltaicas, hoje em preços que são fora de competição, né, realmente muito, muito distante do que a gente consegue competir. Então, a gente tomou a decisão, estamos divulgando hoje, inclusive, né, oficialmente, que a gente não vai estar mais produzindo produtos fotovoltaicos dentro da companhia, tá bom? E o nosso foco vai ser na parte de inovação em produtos de sistemas construtivos, que a gente acha que vai ter um crescimento muito grande nos próximos anos, como a gente tem hoje na Europa, Estados Unidos, Japão, onde grande parte das construções é feita através de produtos pré-construídos, né, de montagem, eliminando todo aquela fábrica de material de construção que a gente tem nos canteiros de obra, na verdade. Na parte comercial, como eu bem disse para vocês, a gente atingiu 30% de market share, somos líderes de mercado, né? Estamos na frente dos demais concorrentes, colocamos bastante foco para reposicionar nossa marca. Nossos investimentos de marketing, eles foram turbinados nesse ano de 24 e 25, a gente tem investimentos maiores ainda, né? Para poder fazer realmente a nossa marca cada dia mais forte dentro do mercado. Tivemos um crescimento de volume, né, de fibrocimento no ano de 24 versus 23, de mais ou menos 2,5%, e sistemas construtivos realmente a gente tem anotado crescimentos acima de 20% ano a ano, né, onde a gente tem horizontes de crescimento muito mais expressivos agora e certamente para o futuro também. No âmbito financeiro, gente, também notícias muito interessantes. Acho que o principal de tudo é que a gente saiu da nossa recuperação judicial depois de 6 anos, conseguimos sair no ano passado e com todos os quesitos e proteções que a gente estava buscando, ou seja, dentro de tudo que a gente planejou, foi muito bem sucedido realmente. É muito mais fácil operar uma companhia fora de RJ, a gente consegue ter muito mais flexibilidade em venda de ativos, em negociação mesmo com fornecedores, com clientes, né? E não fica aquele negócio de um sobrenome ruim, né? Que recuperação judicial, acho que ninguém quer na família, né? Uma pessoa com sobrenome disso. E a gente sai de uma maneira muito mais forte do que a gente entrou, né? A gente sai com 2 fábricas a mais, né? Um faturamento super consolidado, margens boas e uma dívida super controlada. A gente teve também uma primeira fase de uma simplificação societária, a gente tem planejado uma segunda fase em breve também, onde a gente incorpora CNPJs, né, para poder usar créditos tributários da maneira mais inteligente possível na companhia, e também não ter companhias que não têm sentido, né, que não estão operando mais, né. Eu já falei para vocês da dívida, né, estamos com uma dívida super controlada, né, que em termos de múltiplo de EBITDA está dentro de um padrão maravilhoso para a gente, né, comparado com o passado. E as nossas despesas administrativas, como eu sempre falo com vocês, a gente coloca foco total. A gente eu acompanho a companhia há 5 anos, né? No começo como conselheiro e agora como CEO nos últimos 1 ano e 9 meses. E faz 5 anos que a gente, ano a ano, tenta manter as despesas administrativas dentro do mesmo patamar. A gente não tem crescimento real de despesas administrativas, né? Porque a gente tenta manter o SG&A mais espartano possível dentro da companhia. Tá bom? Esses são os destaques para 2024, mais ou menos resumindo como é que foi o ano. Falando do 4º trimestre, né? A gente teve uma receita líquida de 286 milhões de reais, 1,5% acima do que foi o mesmo trimestre do ano anterior. É um crescimento pequeno,
né? A gente teve meses de outubro e novembro muito bom. Dezembro realmente foi um mês para a gente esquecer, né? Os volumes foram muito ruins no mês de dezembro. Não foi só a gente, o mercado inteiro se comportou dessa maneira. Mas no final conseguimos um quarto melhor do que foi do ano passado, né? O nosso EBITDA recorrente acabou sendo de 16,2 milhões de reais. Foi baixo, né? Quase 29% abaixo do que foi no quarto trimestre do ano anterior. E o principal problema aqui foram as margens que a gente não conseguiu sustentar. Houve aumentos de matéria-prima e a gente não conseguiu repassar esses aumentos para o mercado, né? A gente fez um aumento de preço agora no começo do ano, né? Na metade de fevereiro, que está sendo bem exitoso, mas infelizmente o ano passado a gente já tinha colocado aumento de preço no mês de outubro, né? Em torno de 5%. Conseguimos emplacar praticamente a metade disso, mas não surtiu os efeitos que a gente gostaria dentro da margem. Por isso a margem EBITDA caiu tanto, né? E estamos correndo atrás para poder refazer essa margem agora nos primeiros meses desse ano. Em termos de venda, né, a gente teve muito estável com o mesmo trimestre do ano passado, foram em torno de 156 mil toneladas, e sistemas construtivos, que como eu relatei para vocês, cresce bastante, né? Mais de 20% de crescimento, né? A gente teve durante esse trimestre, sempre comparado com o mesmo trimestre do ano passado, 22%, estamos progredindo de uma maneira muito expressiva. Outro ponto importante também que a gente vai pagar um adicional de dividendos, né, de proventos, com o lucro que a gente está declarando nesse último trimestre. No total, a gente vai estar pagando no ano 7,7 milhões de reais de dividendos, mais ou menos, acho que é 12 centavos, né, por ação. E dentro do trimestre, 2,3 milhões. Tá? Para resumir isso, esses seriam os pontos principais do quarto trimestre que a gente teve agora. E queria passar a palavra agora, né, para a Carisa, que vai falar um pouquinho da conjuntura do mercado, dos resultados que a gente teve no quarto trimestre, e vai entrar em detalhes com vocês. Lembrando que depois a gente tem a sessão de perguntas, a gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Carisa, por favor. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Começo a minha apresentação aqui no slide 6, falando um pouquinho mais da conjuntura de mercado, né, do setor de construção como um todo. Como a gente sabe, esse é um setor que é fortemente impactado pela situação econômica da população, e a capacidade das famílias brasileiras, com essa inflação alta, juros crescentes, somando também ao índice de inadimplência, que chegou no ano de 2024 a 29%, podem influenciar de forma significativa a demanda, né? E a gente tem percebido isso, como o Paulo mesmo comentou, no último trimestre a demanda realmente caiu bastante, e isso também acaba que comprime os preços praticados pela companhia. Indo um pouquinho agora já para o slide 7, a gente vai conseguir perceber que mesmo perante esse cenário desafiador, as vendas da Eternit apresentaram no negócio de fibrocimento um aumento de 2,5% no volume de vendas. E a gente totalizou 635 mil toneladas no acumulado do ano, e ao passo que durante o trimestre a gente teve uma retração de 0,9%. E aí a gente falando ainda desse desafio da demanda, como eu comentei, somado ao aumento de custos dos serviços, né? E os custos de produção, a entrada em operação de uma nova planta, o aumento do custo da mão de obra e principalmente depreciação, oriunda também de outros projetos que a companhia entrou em operação nesse período, a gente teve na margem de fibrocimento uma retração de 7 pontos percentuais, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, já falando de sistemas construtivos, aqui à direita do nosso slide, tivemos um recorde de vendas, totalizando quase 24 mil toneladas de venda no ano e 6 mil toneladas no trimestre, o que apresenta um crescimento de 20% no volume de vendas anual. A companhia, como o Paulo já bem comentou, acredita que a construção a seco é o futuro da construção no país. E a Eternit espera estar sempre à frente desse mercado, ampliando o portfólio e diversificando, estudando novas soluções também. Indo para o slide 8, eu trago aqui o desempenho da Crisotila e das telhas de concreto. No ano de 24, a nossa operação de Crisotila enfrentou alguns problemas operacionais,
na linha de beneficiamento, impactando assim a mineração em si da própria crisotila, o que teve impacto direto na redução do volume de exportações, que caiu 11,6% no ano e totalizou 167 mil toneladas anuais, sendo 37 mil toneladas no quarto trimestre de 24. Ainda assim, mesmo com essa redução no volume, notamos um acréscimo no lucro bruto do segmento de crisotila de 8,5%, que totaliza aí 168 milhões no ano o resultado. Isso porque a operação da crisotila foi muito favorecida pela alta taxa de câmbio e gerou uma margem bruta de 43,8% durante o ano de 24, ficando ainda assim 1,2% acima do ano de 23. No canto direito do slide, a gente vai agora para o segmento de telhas de concreto, que apresentou uma redução de 11,4% no trimestre e em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, se manteve em linha. Já a margem bruta atingiu 15,7% contra o 18,8% do ano anterior, com uma retração de 3 pontos percentuais, muito impactada pela flutuação do preço médio. Indo para o slide 9, nós temos a receita líquida da companhia, que totalizou 1.161 milhões no ano de 24 e 287 milhões no quarto trimestre de 24. O crescimento anual ficou próximo de 3%, que, como vimos, foi muito impactado pelo volume de vendas do fibrocimento e também as vendas de sistemas construtivos e a melhora do preço médio da crisotila, que teve efeito favorável do câmbio. Aqui do lado direito do slide, apresentamos o lucro bruto, que totalizou 247 milhões no acumulado do ano, com uma retração de quase 15%. E no quarto trimestre, ele totalizou 49 milhões. A redução do lucro bruto e também da margem bruta, consolidada no ano de 24, deve-se principalmente à estabilidade do preço e o aumento dos custos dos produtos vendidos, que tiveram um acréscimo anual de aproximadamente 9%, totalizando 914 milhões no ano. O aumento dos custos estão concentrados basicamente no segmento de fibrocimento, que, como eu comentei anteriormente, está muito relacionado ao aumento do quadro de pessoal, aumento de custos de mão de obra e também serviços e aumento da depreciação no período. Indo para o slide 10, como o Paulo bem comentou, eu destaco aqui o compromisso da companhia com a disciplina financeira e a busca de eficiência nos seus processos, o que possibilita a companhia ter 0% praticamente de aumento, tanto nas despesas com vendas, como nas despesas administrativas, ao longo do ano de 2024. No quarto trimestre, a gente percebe um pequeno acréscimo nas despesas gerais administrativas, isso porque tivemos algumas concentrações de custo de honorários advocatícios e despesas com plano de saúde, mas que ao longo do ano se mantém no mesmo patamar. Já no slide 11, apresento o EBITDA recorrente da companhia. O EBITDA recorrente é aquele EBITDA que a companhia utiliza para fazer a administração do dia a dia e a gestão dos seus negócios. Esse EBITDA ele exclui os eventos não recorrentes que a gente trata no resultado. O EBITDA recorrente somou no ano 79 milhões e no quarto trimestre 16 milhões, com uma redução no ano de 32%. Essa redução é muito fruto da compressão das margens, que sobretudo vem do segmento de fibrocimento. No lucro líquido do exercício de 24, a gente totalizou 38 milhões contra 127 milhões do ano de 23. É uma redução de 69% no lucro. No resultado do ano, adicionalmente aos resultados das operações que eu já comentei, o lucro também foi marcado por alguns eventos não recorrentes. Entre eles estão a receita na alienação do terreno de Goiânia, que gerou para a companhia um valor de 20 milhões. Também tivemos a provisão para descontinuidade do segmento fotovoltaico, como o Paulo já comentou, que a gente está anunciando no dia de hoje, né, essa decisão. E para esse evento, para fazer frente a esse evento, a companhia fez uma provisão no valor de 17 milhões, que está impactando o resultado do exercício de 24. Tivemos também assuntos positivos, como revisão de prognóstico dos processos trabalhistas e menor despesas por indenização. E impacto positivo também na linha dos impostos diferidos,
onde a gente teve um reconhecimento de diferenças temporárias que não haviam sido registradas em períodos anteriores por falta de expectativa de realização. Já no slide 12, eu trago a foto do endividamento da companhia. A Eternit tem um endividamento líquido de 110 milhões e teve uma redução de 12% frente ao ano passado. A redução é reflexo de menor captação de dívidas de curto prazo e um sutil aumento na disponibilidade de caixa. A companhia teve uma alavancagem super controlada da ordem de 1,38 vezes dívida líquida EBITDA no encerramento do ano de 24. Durante esse ano também ocorreu uma captação de longo prazo de um CCE na ordem de 17 milhões, que foi destinado praticamente ao investimento da Sama para equipamentos de mineração. Importante destacar, nenhuma das nossas dívidas possui covenants financeiros e que a companhia segue constantemente avaliando a estrutura de capital com o objetivo de maximizar os resultados e recursos da companhia. Indo para o slide 13, no qual concluo a minha apresentação, destaco que nós estamos listados no novo mercado, nível mais alto de governança da B3, e que temos 99% das nossas ações no free float e uma base acionária de aproximadamente 24 mil acionistas. No mês de março, como o Paulo já comentou, anunciamos uma distribuição complementar de dividendos no valor de 2,3 milhões, de forma que durante o ano totalizamos uma distribuição de proventos de 7,7 milhões, o que dá aproximadamente 12 centavos por ação. Comento ainda que a atual prática de provento da companhia prevê pagar 25% do lucro líquido, com apurações em bases trimestrais, pagamentos que vão estar concentrados nos meses de março e setembro. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para o Paulo. Oi, Cariza, obrigado pela apresentação. E, bom, o que eu posso falar para vocês? Foi um ano desafiador, né? Foi um ano com bastante coisa para fazer. Um ano que a gente está correndo atrás das margens, né? Estamos, como eu falei para vocês, com sucessivos aumentos de preço, né, para poder offsetar aumentos de matéria-prima, de mão de obra, de inflação. E a gente acha que é um ciclo, né, um ciclo que o mercado de construção civil está passando, que a gente vê em geral, né, os concorrentes e todo mundo com margens bem exprimidas, né, não é uma coisa da Eternit, é uma coisa que a gente vê, inclusive, em outros segmentos, os subsegmentos do material de construção. Mas a gente, como eu falei para vocês, foi um ano de muitas realizações, né? Eu acho que a grande foi a saída da recuperação judicial, né? Que, infelizmente, a gente passou nos últimos 6 anos, conseguimos fazer a nossa nova fábrica. Nesses últimos 5 anos, né, que eu acompanho a companhia, nós tivemos investimentos de 500 milhões de reais, né? Uma parte com capital próprio, outro com um aporte do acionista, né, com aumento de capital. Então, foi um ciclo muito interessante da companhia, né, com um aprendizado muito grande. Então, a gente acha que a partir de agora, a gente tem tudo para colher frutos, né? Tanto é que a nossa estratégia, como a gente sempre compartilha com vocês, é usar toda essa capacidade instalada que a gente conseguiu com esses grandes investimentos, né? Hoje a gente tem uma capacidade instalada de quase 100 mil toneladas de produto e a gente está usando em torno de 60% a 70%, né? Então, é o nosso grande objetivo. E temos bastante potencial para poder usar essa capacidade, né, num país que a gente acredita que volta a crescer, né, que volta a achar um caminho, e a gente vai surfar junto com essa melhora da economia potencialmente. Mas, gente, agradeço muito a atenção de vocês, espero que a gente tenha sido claro nas nossas explicações todas aqui, mas, do contrário, a gente agora está aberto, né, a perguntas e respostas. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas. Vou passar a palavra para o Saulo, que vai nos direcionar. Saulo, me ajuda aí, por favor. Obrigado. Boa tarde. Daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que se identifiquem e façam todas as perguntas de única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer a pergunta, basta inserir a pergunta no chat do call. Dando continuidade, recebemos aqui 2 perguntas do Clube Valor Futuro, as quais a primeira eu vou passar para a Cariza,
a pergunta é, Cariza, sobre o encerramento da linha de fotovoltaico, penso que foi correto. É difícil competir em tecnologia e tradables no Brasil. Podem detalhar mais os 17 milhões contabilizados de encerramento desta linha? Olá, Flávio. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Fábio, de fato, sim. O que tem o que está nesse contexto dessa provisão, né? Os principais valores referem-se aos equipamentos dessa linha de produção, tá bom? E a outra parte é provisão para garantia, né? Caso seja necessário a gente fazer alguma manutenção, algum reparo nos projetos que já foram vendidos. Também tem uma parcela importante de estoques, então os estoques tanto de matéria-prima que não foram utilizados, quanto os produtos finais, e parte desses estoques poderão ser utilizados ainda, né, numa eventual reposição. E também tem provisão para desligamento do time que trabalhava dedicado nessa linha de produção. Obrigado, Cariza. Agora vou fazer a segunda pergunta aqui para o Paulo. Paulo, sobre a operação de amianto, podemos esperar retorno às vendas de 45 mil toneladas por TRI em breve? Como esperar esta curva nos próximos 5 anos? Podem detalhar melhor quais foram os problemas operacionais que tiveram neste TRI? Oi, Saulo, obrigado aí pela pergunta. Flávio, obrigado aí pela pergunta. Você tem toda a razão. O nosso orçamento é aproximadamente 45 mil toneladas, né, de produção por trimestre, né? A gente tem uma busca de 190 mil toneladas de produção, 180 mil toneladas de venda, que a gente precisa um pouquinho mais de produção do que de venda, né, para poder ter um mix, né, porque a gente tem basicamente três categorias de fibra, né, tem a curta, a média e a longa, né, então a gente precisa um pouquinho mais de produção do que a venda para poder compor mais ou menos o mix, né, que vai para os nossos clientes, especialmente da Ásia, né, para onde a gente exporta. O que aconteceu no ano passado para a gente não chegar nas 180, 190 mil toneladas, né, que a gente teria colocado como objetivo? A gente começou o ano com chuvas muito fortes, né, muito mais fortes que o normal, né, que alagou bastante as cavas da nossa mina, e então a gente teve que tirar muito mais água que o normal, né, e isso realmente atrasou bastante a produção, né, começou dessa forma. E depois, ali pela metade do ano, que foi o grande problema, a gente teve um incêndio. É um incêndio menos grave, né? Que ele foi localizado num painel elétrico, numa parte externa ali da fábrica, mas que colocava energia no nosso britador ali, né? Em toda essa parte inicial do processo no processo de fabricação do minério, né? E com isso, a gente teve muita sorte, que a gente conseguiu um painel realmente que estava disponível no fornecedor, mas nós perdemos praticamente um mês, né, de produção. Aí que vem a grande diferença, né? Então foram os dois aspectos, né? De resto, o ano foi um ano bom, a gente investiu bastante em manutenção da mina, e depois desse sinistro, né, com relação ao incêndio, a gente praticamente fez um bom ano. Inclusive, o último trimestre foi muito bom, né? O dezembro foi um mês muito bom, a gente fechou bem, próximo de 18, 19 mil toneladas de produção. Então, a gente está apostando que esse ano vai ser um ano para chegar em 180 mil. O primeiro trimestre, a gente tem planejado, aconteceu já uma parada, né, durante o mês de janeiro, então a venda de janeiro e fevereiro, né, porque acaba contaminando os 2 meses, não é tão boa, mas a partir de março para frente a gente não tem mais manutenção até o final do ano. Então a ideia é que a gente comece a acelerar a produção e a gente deve chegar nas 180 mil toneladas. Você tem toda a razão. É isso, Saulo. Tem mais pergunta? Obrigado, Paulo. Estamos aguardando nesse momento que cheguem mais perguntas aqui. Vamos aguardar mais um pouco. Os- Saulo, enquanto não chegam as perguntas, né, até para colocar o ponto que a Cariza comentou no fotovoltaico, é bacana ver como é que o mercado percebe isso, né, que realmente é um setor muito desafiador, né? A gente tem relatos aí de algumas companhias, né, que tentaram fazer localmente, inclusive o painel solar, né, que é o mais normal aí, a commodity do mercado,
e todo mundo está fechando, né? Até grandes companhias, né? Então, disputar mercado com esses chineses aí é um negócio meio complicado, né? Você tem que ter realmente bastante bala na agulha para gastar dinheiro durante muitos anos, né? Mas bacana ver a percepção do Flávio realmente que é um mercado complicado. Eu também acho, viu, Flávio, que a gente tomou a decisão correta. Como a Carisa falou, a gente colocou toda a provisão, né? Na verdade, a gente já tinha provisionado 9 milhões, né, Carisa? E no final acabou provisionando mais 17, né? Porque foram 26 milhões de gastos, né, que a gente vai ter com os equipamentos realmente, né, que a gente comprou, né, que a gente não tem certeza se vai conseguir vender. Se a gente fizer a venda desses equipamentos, a gente até consegue diminuir esse valor, né? A gente consegue, né, tirar dessa provisão aí, mas em princípio a gente está sendo super conservador com relação à provisão, né? Chegou alguma pergunta nova aí? Então vamos lá, vou desligar aqui. Chegou mais uma pergunta do Luiz Parducci sobre o julgamento no STF sobre o mineral crisotila. Qual a visão de vocês? Caso ocorra a proibição de comercialização, qual o impacto para a perenidade da empresa? Ex- excelente ponto do Luiz aqui, é uma preocupação muito grande, né? A mina é sim uma geradora de caixa para a companhia, né? O que está acontecendo? Está tendo a votação dentro do STF. Hoje a gente tem cenários ali, né, de votação, tem juízes votando por 2 anos, né, de continuidade da mina e juiz votando por 5 anos. A gente está aguardando, né, não temos o resultado final. Em princípio termina agora nessa sexta-feira, né? E a gente está super ansioso com relação a isso. A nossa perspectiva é que seja seguida a orientação da lei de Goiás, né? Uma lei que preconiza que o encerramento da operação da mina aconteça depois de 5 anos, né? Porque a gente consegue, de maneira responsável, fazer toda a descontinuidade, né? Colocar alguma atividade alternativa ali na região da mina, né? Para a gente recuperar os empregos, né? Que, infelizmente, temos mais de 400 funcionários ali na fábrica que a gente gostaria de estar aproveitando de algum lugar. Por isso que a gente sensibiliza, né, o STF de que seria muito importante ter os 5 anos. Então a gente tem essa esperança, né? A gente está lutando por esses 5 anos e aí a gente tem tempo suficiente para poder refazer o tamanho, né, do custo fixo da companhia e buscar, inclusive, colocar novos faturamentos aqui dentro, né, com novos produtos, novos segmentos dentro de material de construção, para poder que a companhia siga, né, com o mesmo tipo de governança que ela tem hoje, né, é uma empresa super responsável, né, em tudo que ela faz aqui, ESG e tudo. E a gente tem um plano, logicamente, é, vamos fazer alguns ajustes, né, na parte de custo, né, com a saída da mina, mas a ideia é também colocar algum tipo de negócio para compor um faturamento maior e a gente substituir um pedaço, né, com um novo negócio que vai entrar na companhia, tá? É isso. Paulo, agora o Max Bueno pergunta qual o tamanho que a administração da companhia enxerga para o negócio de sistemas construtivos no mix, acredito que da companhia. Bela pergunta do Max. A gente tem uma visibilidade de que pode chegar muito, né? Tá tendo um crescimento de 20% ao ano, né, pelo menos nos últimos 3 anos. A gente acredita que esse ano, as perspectivas que a gente está tendo é que vai superar isso. A gente tem vários pedidos, né, colocados aí de construtoras, viu, Max, que estão fazendo um monte de casas populares, inclusive, né, com material pré-fabricado. E hoje eles fazem dentro do canteiro de obras deles, né, dentro onde eles fazem o pré-fabricado. E eles não querem fazer isso. Eles querem ser mais uma montadora, né, como faz montadora de automóvel, né, do que propriamente o que eles fazem hoje, que eles são fábricas, né, que fazem as paredes, os pisos, né, os telhados, né, pré-fabricados. Então a gente pode entrar, né, nesse jogo, porque a gente é muito mais eficiente do que eles, né, em placas cimentícias, né, para serem colocados como pisos, paredes e forros. O tamanho do mercado é algo realmente imenso, né? Dependendo da aceleração realmente dessa substituição dos canteiros de obra tradicionais, né, para essa parte de sistemas construtivos, a gente pode, hoje, se você perguntar, né, por exemplo, a gente vende 3.000 toneladas mês, né, 3.500 toneladas mês, somando tudo, né, de sistemas construtivos, numa venda de 60.000, 65.000 toneladas. Então ainda é pequeno,
né? Estamos falando aí de 5% mais ou menos, né? Dentro da venda da companhia. Em faturamento é um pouco mais, né? Porque tem um valor agregado melhor esse tipo de produto, né? Estamos falando mais próximo de 10% do faturamento hoje, né? E 5, 6% do volume. Mas tranquilamente, em 10 anos, a gente pode ver uma companhia que mais da metade da venda poderia vir de sistemas construtivos. E é bacana, porque hoje, acho que eu comentei com vocês, a gente tem 100 mil toneladas de capacidade das nossas plantas, bem próximo disso, se eu tripular, né? É que hoje não tem a tripulação total nessas máquinas. E eu estou vendendo 65, 70 mil toneladas no mês, muito bom, né? Então, e essas máquinas, elas podem ser convertidas para fazer sistemas construtivos, né, placas cimentícias. Então, eu consigo usar o meu ativo, né, que eu tenho hoje, com ociosidade, para colocar esse tipo de produto no mercado. Então, por isso que a gente está colocando todo o foco, tá? Tem outros produtos que a gente não tem, né, que é a parte de steel frame, né, que é a parte mais de metais, a parte também de gesso, né? Mas na parte de sistemas construtivos com placas cimentícias, a gente tem uma capacidade ociosa muito boa que a gente pode usar para esse segmento, tá? Mas isso aí é estimativa, depende muito da aceleração, né? Se a economia bombar, vai faltar mais mão de obra ainda para o setor de construção civil. Então, ganha mais força a necessidade de você ter sistemas já pré-fabricados, né, pré-construídos para manufatura de casas aí, tá bom? Isso. Tem mais pergunta, não? Obrigado, Paulo. O Lincoln Oliveira pergunta, como investidor, ele comenta e pergunta, né? Como investidor, o resultado foi aquém do esperado. Como podemos enxergar, deve ser 2025 aqui. Olá, Lincoln, tudo bem? Bom, o resultado abaixo do esperado, a gente viu que está muito relacionado às vendas, né? Obviamente, a companhia não dá guidance para o ano de 25, mas o que a gente pode dizer para você é que a gente espera, sim, uma recuperação no volume de vendas. Eu posso dizer que janeiro e fevereiro esse já teve uma sinalização muito positiva do ano de 25, né? Além disso, a gente também comentou aqui, o Paulo comentou que a gente teve uma dificuldade no repasse de preços, né, no ano de 24. Então, a gente não acredita que vai se repetir para o ano de 25. A companhia já fez um repasse de preço, eu estou falando isso porque é público, né? Agora no comecinho do ano. Então, isso vai, com certeza, melhorar, né? Uma expectativa melhor para a gente do ano. Obviamente, tem toda uma espera da economia em si. Falando especificamente de Crisotila, a gente também acabou de dizer aqui que a gente teve um problema pontual na operação. Então, voltando aos nossos patamares atuais de 180 milhões de 180 mil toneladas ano, que é o que a gente acredita, com uma variação cambial, né, com um câmbio positivo, ou seja, um câmbio alto que favorece o negócio, a expectativa para o ano de 25 é uma boa expectativa. Não sei se o Paulo quer complementar com alguma coisa, Paulo. Não, acho que você falou praticamente tudo, Cariza. Acho que a gente vê um começo de 2025 melhor do que um fechamento de 24, né? Então isso eu falo, ela fala, né? A gente não dá guidance, mas a gente fala do setor, né? Do segmento. É, é que a gente tem uma teoria, né? Porque o nosso setor ele não tem auditorias formais e tudo, né? Que faz todo sentido, né? Que 2020 e 21, em plena pandemia, o nosso setor já tinha capacidade ociosa. Então, é o setor que conseguiu responder com produtos, né? E ninguém gastava dinheiro com outra coisa que não fosse para casa, né? Naquele momento, né? Porque ninguém viajava, ninguém saía, né? Não, ninguém ia para restaurante. Então, o dinheiro ficou para eletrodomésticos na época, vocês lembram muito bem, né? Nessa pandemia, né? Que é engraçado, parece que nunca aconteceu, né? Foi outro dia aqui, né? E material de construção, todo mundo ampliando casa, fazendo puxadinho, né? E então houve um boom. E como o nosso setor tinha mais capacidade ociosa, vendeu-se muita telha de fibrocimento, né? Pra vocês terem uma ideia, o mercado que a gente acompanha na ano, mensal de telha de fibrocimento, é na faixa, sei lá, de 200 mil toneladas, 210 mil toneladas por mês. A gente estima que durante a pandemia, a gente passou das 350 mil toneladas de venda, tá, por mês. Então, estourou de vender. E aquele negócio, né? Telhado, você faz quando precisa fazer, ou senão, se você vai antecipar, não necessariamente você volta a fazer muito rápido. É que nem quando compra uma geladeira, né? É um bem assim mais durável, né? Então, a gente tem a tese que eu acho que é totalmente cabível, né? Que houve um adiantamento de demanda em 20 e 21, né? Aí 22 a coisa começou a cair, né? O pessoal já começou a gastar em outras coisas, né? Fora do lar.
e 23 e 24 foram anos ruins, mas 25, agora com chuvas, né, que tem toda essa provocação também, né, porque a parte climática também, ela faz com que você troque telhados, né, ventos e tal, a gente volta a ter uma normalização da demanda de telha de fibrocimento. Então, em 25 deve voltar a um volume maior, né, acima de 220 mil toneladas no mercado. E aí a gente acompanha no market share que a gente tem aqui dentro, né? Então, a perspectiva para 25 é boa, e, de novo, a nossa tese de 23 e 24 terem sido ruins é porque a gente já tinha um estoque muito grande já demandado no passado. Então, agora que está surgindo novas demandas realmente necessárias para troca de telhado, tá bom? Isso. O que mais, Saulo? Obrigado, Paulo. Obrigado, Cariza. Eu gostaria de aproveitar para lembrar que, para fazer pergunta, basta inserir o questionamento no chat deste call que ela será respondida. Temos mais uma pergunta aqui da Alissa, do Banco BV. Ela pergunta qual a capacidade instalada para a produção de sistemas construtivos hoje. Então, dentro da companhia, né, nos nossos produtos específicos, como eu falei para você, a gente tem mais ou menos umas 30 mil toneladas para fazer telha, né? A máquina, quando ela é convertida para fazer placa cimentícia, né, paredes, pisos, não necessariamente tem a mesma produtividade, né? Porque aí você vai fazer placas planas e tudo mais. E você tem operações adjacentes, né? De corte dessas placas, né, de formatação, né, de personalização e tal. Mas eu diria assim, com equipamentos adicionais, né, comprados no mercado, mão de obra também, né, que hoje a gente não tem para isso, a gente consegue vislumbrar talvez uns 15 mil toneladas com os equipamentos que a gente tem hoje, né, e com investimentos muito pequenos, né. A gente tem até planos, por exemplo, em alguns casos, quando a telha não está tomando muito a linha, a gente pode converter essa linha de produção de telhas para fazer placas cimentícias, né? Então, seria nessa faixa, tá? Hoje, sem grandes investimentos, a gente poderia sair tranquilamente do patamar hoje que a gente tem de 3 mil toneladas para umas 15 mil toneladas, assim, com equipamentos adicionais, tá? E com mais investimentos, aí o céu é o limite, né? Você pode colocar mais. E geralmente, porque a gente enfrenta esse turbilhão de taxa de juros, né, pessoal? Quando você calcula TIR de investimento, é um terror. Mas para esse tipo de investimento, tudo aquilo que a gente colocou no papel até hoje se justificou. A gente conseguiu realmente fazer o investimento. Então, é um produto ainda no oceano azul, né, com uma margem muito qualificada. Então, dá para a gente pensar em fazer novos investimentos para poder aumentar a nossa produção dentro desse segmento com muita facilidade, tá bom? Obrigado, Paulo. O José Bento pergunta quais os principais concorrentes que poderiam alterar as perspectivas da Eternit. Ué, os concorrentes são os mesmos de sempre, né? E a gente tenta ser melhor do que eles, né? Eu acho que você conhece, né, os concorrentes de mercado, né, o Grupo Saint-Gobain, né, que tem um market share mais próximo nosso, tem outros concorrentes também que são mais regionais, acho que os únicos dois players nacionais somos nós e o Grupo Saint-Gobain, né, que estamos em todos os estados da federação. Eu acho que nós temos muito mais competência do que eles para fazer isso, né? Muito mais rapidez. A gente é o player que mais entende de telha, é o mais antigo aqui no Brasil, inclusive, né? Na telha de fibrocimento. É o melhor distribuído, é o mais pulverizado também, né? Em termos de venda, a gente vende em torno de 8, 9 mil clientes todo mês, né? A gente tem uma lista de clientes que a gente atende de forma regular aqui na faixa de 15, 16, 17 mil, depende do trimestre que a gente está falando. Então, a gente, dentro de todo o mercado, é o que consegue chegar mais próximo realmente da revenda, que tem mais competência para surfar num aumento de demanda que pode vir agora, né, como eu falei, depois dessa época de pandemia, tá? Então, os concorrentes são conhecidos, tá? E não vejo nenhum deles nos ameaçando assim dentro da estratégia que a gente tem de recuperação de margem, não. Tá bom? Obrigado pela questão aí. Não havendo mais perguntas, eu volto a palavra. Perdão, chegou mais uma pergunta aqui, novamente do Lincoln Oliveira.
Ele questiona se a dívida de curto prazo é maior que a de longo prazo. Comenta, né, ele afirma isso, e pergunta se há intenção de alterar o perfil dessa dívida. Vou passar a pergunta para a Carisa. Oi, Lincoln, obrigada pela pergunta. Acho que é importante comentar que a dívida da companhia caiu 12,5%, então a dívida está reduzindo. Falando no mix da dívida, o que eu posso destacar para você? Eu diria que a dívida hoje a gente tem 55% mais ou menos dela está no curto prazo e o restante no longo prazo. Se a gente olhar a nossa dívida, a gente tem três, ela é bem equilibrada, viu? Hoje a gente está com um terço, ela tem características um pouco diferentes. A gente tem um terço com base, tá? Uma dívida que tem um custo fixo de 7% ao ano, mais ou menos. Outro um terço é um Finame, que está atrelado a um Selic mais 4,8%, 4,9% ao ano de custo. E o outro um terço, em grandes números, é um CCE, que a gente tem também, que é um CDI, mais 5%, mais ou menos, em média, tá? Então, assim, se você vê, ela é uma dívida equilibrada, que tem diferentes indexadores, o que é excelente para a companhia, mas é óbvio que a gente busca sempre alongar essa dívida. Então, uma das nossas preocupações aqui é estar visitando tanto tempo o mercado e olhando quais são as oportunidades que a gente tem para alongar essa dívida e reduzir o custo, né? Tentar buscar aí dívidas com custo menor. Obviamente, esse aqui é um desafio grande. Agora, quando a gente olha para a macroeconomia, a gente está vendo taxa Selic subindo muito, juros subindo, inflação subindo, mas ainda assim a gente vai persistir nessa busca sempre de tentar, né, maximizar ao máximo aí a dívida da companhia. Tá bom? Ô, Carisa, posso complementar um ponto aqui? A nossa dívida historicamente é de curto prazo, porque a dívida mais barata que a gente sempre teve foi adiantamento de exportação, né, essa ACES, né, e que a gente paga, a gente como está redeado, né, praticamente na venda em dólar, a gente consegue fazer isso, e por isso que a gente, historicamente, se você olhar, né, os reports nossos têm um perfil realmente de curto prazo maior, tá? O longo prazo fica mais caro, então não vale muito a pena para a gente, tá? E é bem simples de fazer e tudo mais. Agora, eu acho que a Carisa também ia comentar, a gente está tentando realmente redefinir nossa dívida, a gente está com uma conversa muito boa com o BNB, né? Que é um grande parceiro, a gente teve um investimento muito grande, né? De uma nova fábrica no Nordeste, que acabou sendo feito com capital próprio, né? E a gente está conversando bastante com eles, temos uma perspectiva, né, Carisa? Você pode até falar melhor, né? Da gente conseguir reperfilar a dívida se a gente conseguir a entrada desse valor. Acho que a gente já comentou, né, em outros releases aqui, a gente já falou das conversas, tá? É um negócio que já foi discutido no mercado. Se você quiser falar, acho que é um ponto interessante mesmo. A ideia é a gente conseguindo realmente ter essa captação, fechar essa operação. A gente sabe que uma operação com o BNB é sempre desafiadora, porque o BNB tem um bolso curto e muita gente querendo pelas taxas de incentivo que o BNB tem, mas a companhia está nesse processo, principalmente essa dívida estaria atrelada ao nosso investimento na fábrica de Calcaia, né, que é uma fábrica que foi realmente entre outros objetivos, ajuda ao desenvolvimento da região do Nordeste. Então, por isso a gente acredita que a gente vai conseguir esse financiamento com o BNB, o que, de certo, a gente conseguiria trocar boa parte da nossa dívida, que hoje está indexada a CDI e Selic, que são taxas de juros muito altas, por uma taxa pré-fixada, melhoraria bastante o perfil da dívida e também alongaria a dívida, né? Porque quando a gente fala com uma dívida de BNB, a gente deve estar falando num prazo aí de aproximadamente 10 anos. Obrigado, Carisa. Recebemos aqui a pergunta da Kevely Neves. Com a saída da recuperação judicial e alta dos juros, há a perspectiva de emissões no mercado de capitais, com um mecanismo como debêntures, CRIs, etc.? Olá, Kevin. Eu diria que essa não é um tema que a companhia até hoje tem prática de fazer, então, né, a companhia até o momento não tem um histórico de debêntures forte, mas eu entendo que sim, que estabilizando agora, saindo da RJ, é um tema que a companhia vai começar a estudar, tá? Por que não a gente tendo aqui um equity story forte, uma previsibilidade de futuro para a companhia, faria todo sentido a gente pensar assim nesse tipo de operação. Obrigado, Carisa. Estamos aguardando só mais alguns momentos para ver se
chegam mais perguntas. Bem, não havendo mais perguntas, passo de volta a palavra para o Paulo, para ele fazer as considerações finais da nossa videoconferência. Paulo, por favor. Obrigado, Saulo. Não, eu só queria agradecer a todos os presentes aqui na teleconferência, né, pela atenção, pelo prestígio que vocês nos dão. Falar direto ao nosso acionista, né, para deixá-los bem cientes de que a gente sabe que o ano de 2024 não foi um ano bom, né? É, tudo bem que a gente, no passado, não tão longínquo, né, era uma empresa que estava em recuperação judicial, uma empresa que não tinha lucro, e agora, sistematicamente, é uma empresa que paga dividendos, né, que consegue fechar os anos com lucratividade, logicamente não dentro do patamar, né, que o acionista está desejando. E a gente está ciente disso. A gente está tentando ser o mais espartano possível com relação a custos na companhia. Enquanto a gente não melhorar a margem, a gente não vai gastar nenhum centavo que não seja realmente para venda, né, de produtos, né, para gerar margem na companhia. Então, vocês podem ter certeza de que essa é uma preocupação total nossa. A gente também não dorme pensando na nossa dívida, né, em caixa dentro da companhia. Para a gente é totalmente fundamental pensar em caixa o tempo todo, né? A gente está sempre gerenciando isso muito de perto, tá? É algo que também é muito crítico para a gente, né, no nosso dia a dia. E a gente está preparado. Era uma companhia que estava com fábricas velhas, com equipamentos desatualizados, né? Até às vezes comprometendo um pouco, né, o nosso padrão de qualidade. Agora não, a gente está com tudo que a gente precisa para responder à demanda do mercado. Vindo essa demanda que a gente vê agora já começando, né, como a Carisa bem disse no início do ano, a gente está pronto para isso. Tem o desafio das margens, né? Logicamente, os nossos fornecedores realmente estão colocando alguns aumentos e a gente não foi competente o suficiente no ano passado para poder repassar isso, por causa da concorrência, logicamente, né, que tem capacidade ociosa, mas esse ano a gente tem realmente esse objetivo muito forte de fazer essa recuperação de margem, tá? A partir daí, e com a mina funcionando bem, né, com a perspectiva realmente da gente fazer 180 mil toneladas no ano, a gente deve ter um resultado muito bom. Tá? Então, podem confiar na gente, a gente está cuidando da sua empresa da melhor maneira possível. A gente não dorme pensando em como chegar nos nossos resultados aqui, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, as perguntas, né, o interesse de saber sobre o resultado da companhia. E, Saulo, você quer falar alguma coisa para finalizar? Fica à vontade. Não, Paulo. Com isso, eu passo agora a palavra para o nosso operador, que vai fazer os comentários finais para o encerramento da nossa videoconferência. Muito obrigado a todos. Obrigado. A videoconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.